Fala ao Senhor, ao nosso coração nesta hora, ensinando-nos a Tua palavra. O nosso louvor confessa o que cremos a Teu respeito, ó Senhor, e como necessitamos da Tua presença em nossas vidas, como necessitamos enxergar a Tua glória revelada nas Escrituras, para que possamos ver, ó Senhor, pelos olhos da fé, o nosso Redentor maravilhoso. Ajuda-nos, ó Senhor. Não é uma tarefa nossa vencer a barreira que nos impede de passar do texto, da letra, do registro de tudo aquilo que o Senhor fez e da grandiosa obra de Cristo. É obra Tua nos fazer crer que a Bíblia é a Tua palavra, é obra Tua também, ó Senhor, iluminar a nossa mente e coração e suscitar da boca de pequeninos e crianças de peito o perfeito louvor, suscitar louvor sincero e fé viva e cheia de esperança em Cristo. É obra Tua, do Teu Espírito, falar ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus. Mais uma vez, nós oramos assim, pedindo em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Vamos juntos para Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Aqueles que têm acompanhado não somente a série em Mateus à noite, mas também a nova série que nós temos estudado pela manhã no livro de Ageu, mais uma vez notam como os caminhos da providência nos conduzem e nos levam a tratar de um mesmo tema: templo, morada do Senhor, habitação do Senhor, em dois momentos obviamente diferentes, específicos, mas que traçam uma mesma linha histórica e traçam uma mesma linha onde o templo, como símbolo e figura do Redentor, sempre teve o seu papel importante, crucial para a fé, para a confissão de todo o povo de Deus, para a esperança, para a confiança em Deus. Então, mais uma vez nós nos deparamos com uma passagem paralela, mas em tempos diferentes, mas que tratam do mesmo assunto e trazem uma abordagem importante para nós hoje. Só para lembrar a vocês, quando nós começamos a estudar capítulo 21 de Mateus, o capítulo 21 de Mateus, nós iniciamos juntos a chamada Semana da Paixão de Cristo. Então, Jesus ele entra em Jerusalém no primeiro dia da semana, no domingo, que se tornaria posteriormente, após a sua ressurreição, o dia santo, o dia do Senhor, substituindo o sétimo pelo primeiro dia. Então são muitas razões que nós encontramos na Bíblia, dentre elas a entrada triunfante de Cristo em Jerusalém no domingo, e na sequência, o que nós vamos perceber é que o Senhor Jesus, ele torna novamente a Jerusalém. Nós vamos ver que nas narrativas, Jesus ele não se hospeda em Jerusalém. Nós tínhamos as chamadas cidades filhas de Sião. Betânia era uma delas, Jericó, enfim. E os peregrinos, eles se dirigiam para Jerusalém no dia da Páscoa e eles pernoitavam, se hospedavam nessas cidades. Então, Jesus, ele fica, durante este período, sempre indo e vindo para Jerusalém e se hospedava em Betânia, provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, seus irmãos e amigos. Então, nós chegamos na segunda-feira agora, e na segunda-feira o que é que acontece? Versículos de 12 a 13, ou versículos 12 a 13. Jesus, ele volta para Jerusalém e ele vai fazer o seguinte, vamos ler juntos aqui, versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam,
Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Pela segunda vez, no ministério de Jesus, ele entra no templo de Jerusalém e ele purifica o templo, da mesma maneira, da mesma forma. O primeiro momento, no início do ministério dele, acontece quando, depois dele realizar o primeiro milagre, nas bodas de Caná da Galileia, transformando água em vinho, ele entra no templo e ele também purifica o templo do mesmo modo, da mesma maneira. Mas é importante a gente notar o seguinte: o registro que nós encontramos deste acontecimento aqui, a última semana de Cristo, a semana chamada da Paixão, é o segundo momento onde ele entra no templo e faz o mesmo que realizou no começo. Lá em João 2 nós vamos encontrar essa informação. O que é que nos chama a atenção aqui? Nós percebemos que quando Jesus entra no templo, ele logo começa a purificá-lo. Entrar no templo aqui é importante a gente notar o seguinte. Deixa eu só tentar ajudar aqui você a compreender comigo. Esse templo aqui, que durou 46 anos para ser construído, não era o mesmo templo de Salomão construído no século IX a.C. O templo de Salomão foi o primeiro templo a ser construído em Jerusalém. Era um templo menor, Jerusalém era uma cidade menor, mas esse templo aqui, primeiro século da era cristã, era o chamado templo de Herodes. Então, ele era um templo muito grande. Ele era um templo glorioso e há um cumprimento profético daquilo que Ageu falou ao povo. Esse templo ele começa a ser construído nos dias em que o povo volta para a terra prometida, mas ele não se conclui. Herodes, então, ele promove uma construção enorme. Já se tentou comparar e medir o tamanho do templo, e eu citei para vocês algumas vezes, estudando não somente Ageu, mas também outros livros proféticos, que provavelmente o templo em sua dimensão daria mais de 6 Maracanãs. Então imagine, Arena Maracanã reformada, uma construção portentosa. O templo de Herodes naquele tempo era 6 vezes ou mais maior. Fica ruim, né? 6 vezes ou até mais. Ele era imenso, maior. Ficou melhor a colocação. Então vejam só, neste templo aqui, era onde acontecia toda esta venda, compra e câmbio, troca de moedas. É interessante notar que hoje nós estamos vendo a reconstrução de um templo em nosso país, e onde a igreja proponente diz que é uma réplica do templo de Salomão. Ignorância, porque o modelo que eles fizeram não tem nada a ver com o templo do século IX, mas é uma tentativa de se reproduzir este templo aqui do primeiro século da era cristã. E vejam que nós vamos chegar a algumas aplicações e vamos perceber que as motivações que levaram à construção desse templo hoje são muito parecidas com aquilo que Jesus enfrentou em seus dias. Mas vamos deixar mais para frente. Voltando aqui, o que é que nós olhamos então? Jesus entra neste templo e ele era imenso. Vejam só, Jerusalém naquele tempo era uma cidade muito maior. Ela tinha uma extensão muito maior. E como ela era construída em um monte, para vocês terem uma ideia, os peregrinos, eles entravam em rampas no templo. E eles chegavam até os andares superiores. Na parte de baixo era onde estavam localizadas então as banquinhas, ou vamos chamar aqui para ficar mais fácil, o paraguaizinho daquele lugar ali, onde eles vendiam pombas, onde eles vendiam os animais, onde eles negociavam com aquilo que deveria ser utilizado nos sacrifícios. Agora notem bem, quando Jesus chega ali, por uma segunda vez, o que é que ele encontra? Compra e venda de tudo aquilo que era usado no sacrifício. O adorador, ele poderia, em sua peregrinação, levar o seu boi, ou levar as suas aves, as suas pombinhas, as suas rolinhas.
Mas poderia correr o risco de, chegando lá, esse animal não passar pelo crivo que era necessário e pela análise do sacerdote. Então, para não correr o risco de levar um animal defeituoso, eles então preferiam comprar. Os vendedores, eles então tinham um acordo com os sacerdotes. Comecem a perceber aí como é que a coisa funcionava. E então, os peregrinos iam, compravam por preços altíssimos aquilo que era vendido. Isso está registrado na história. Antes deste templo ser destruído, no ano 70, houve uma revolta grande dos cidadãos de Jerusalém, quebrando tudo igual a Jesus, porque os preços eram altíssimos. E o que acontecia lá? Eles então vendiam ao preço que queriam botar e colocar, e uma porcentagem ela caía na mão de Anás e Caifás. Percebem como era a transação? Outra coisa que tinha lá, o câmbio. Nenhuma moeda estrangeira poderia ser levada lá e dada como oferta. Nenhuma moeda estrangeira pagaria aquele preço do dia da expiação, por exemplo. Então, os cambistas também faziam uma troca das moedas gregas, das moedas romanas, de qualquer outra moeda. Jesus então chega, ele entra no templo, e o que ele encontra lá é uma verdadeira muvuca, uma confusão, uma barulheira. Imaginem animais e pássaros e viveiros, uma grande feira, compra e venda, negociações. E a reação dele é a mesma provocada quando ele viu o templo, a casa do seu pai, pela primeira vez. Olhem novamente para o versículo de número 12. Ele entra no templo. Essa área do templo era chamada Pátio dos Gentios. Não era lugar específico onde só os sacerdotes podiam entrar e os homens judeus. Ele entra lá. Quando ele chega nesse lugar, o que é que ele faz? Ele expulsa todos. Mas quem são estes todos aqui? Os que vendiam e compravam, ou seja, todos que estavam envolvidos naquela balbúrdia, naquela confusão, naquela barulhada. E também ele derruba as mesas dos cambistas e das cadeiras dos que vendiam pombas. Quando o cidadão ele não tinha condição de comprar o boi, por exemplo, ou o bode, que já estavam superfaturados por conta daquilo que era do dinheiro que corria lá, ele poderia correr e comprar, por exemplo, duas pombinhas ou duas rolinhas para oferecer como sacrifício. Mas deixa eu só mensurar para vocês aqui o preço. Quanto valem hoje duas pombinhas ou duas rolinhas? Muito pouco. Se forem destas simples que a gente vê na rua, que a gente vê aqui na praça, naquele tempo, duas pombinhas ou duas rolinhas, transformando para hoje, saía mais ou menos, algo que não valia nada para o judeu. Eles vendiam por mais de 16 ou 20 reais, transformando hoje. Então perceba, era negócio mesmo, negócio lucrativo. Eles estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócios. Eles estavam mercadejando aquilo que deveria ser consagrado ao Senhor, e eles estavam ainda tirando ou extorquindo daqueles que sinceramente se dirigiam ao templo para fazer aquilo que Deus ordenava na palavra. Qual é então a reação de Jesus? Não poderia ser outra. Ele então age com coragem, com determinação. E notem, quando ele faz isso, a pergunta é esta: por que ninguém fez nada? Por que ninguém reagiu? Naquele tempo, a autoridade de Jesus era tão grande, ele era visto como um profeta, ele entra em Jerusalém como o rei, que é então aplaudido e recebido com hosanas. Ele então faz aquilo que deveria ser feito. Ele não permite que a casa do seu pai ela seja profanada. E tudo isso acontece, irmãos, para que uma profecia se cumprisse. Vejam só o versículo de número 13. Jesus então se dirige àqueles que ele estava expulsando da casa do Senhor, excluindo da casa do Senhor, citando a palavra. Ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele cita aqui Isaías 56, versículo 7.
Mas ele prossegue, e ele cita também o texto que nós lemos, Jeremias 7, versículo 11: vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O propósito, então, aqui é esclarecido pelo Senhor. Jesus não chegou simplesmente e expulsou pessoas da igreja. Jesus não chegou simplesmente e disse: vocês ficam, vocês entram e vocês saem. Jesus tratou com aqueles que sabiam que estavam fazendo claramente, ganhando dinheiro com aquilo que deveria ser consagrado a Deus. E então ele diz: o que está escrito é que a minha casa será chamada casa de oração. Marcos especificamente, ele vai citar o versículo todo de Isaías 56. No contexto em que Isaías profetiza e diz esta palavra, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Sabe o que é que acontecia naquele tempo? Somente os que estavam aptos segundo os padrões dos escribas e dos fariseus podiam entrar e adorar. Tinha um lugar específico onde aqueles que apresentavam algum tipo de deficiência não podiam entrar na casa do Senhor. Vocês já pensaram nisso? Chegar alguém aqui com uma deficiência e a gente então escolher e dizer: não, só pode entrar aqui quem não tem nenhuma deficiência. Era o que acontecia naquele tempo. Mas notem como Jesus ele então trata aquela situação. Primeiro, ele exclui os que estavam no templo comprando, vendendo e negociando da fé, ou com a fé. Mas o que é que ele faz com aqueles que estavam sendo excluídos? Versículos 14 e 15. Vamos ler juntos. Na sequência, vejam só o que Jesus faz com os que estavam afastados, excluídos, à parte de todo aquele acontecimento ali. Vamos ler versículos 14 e 15. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Vamos ler o versículo 16. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Até aqui. Então, Jesus faz o que deveria ser feito. Jesus toma a atitude correta, aquilo que deveria ser feito, e ele exclui aqueles que estavam fazendo da casa do Senhor covil de salteadores. O objetivo claro, o objetivo ensinado na palavra era que a casa do Senhor, a glória da segunda casa, seria o reconhecimento de que um lugar de adoração seria estabelecido ali, um lugar onde Deus se fazia presente seria o lugar da adoração do povo de Deus, o lugar do testemunho verdadeiro seria na casa de oração, seria o lugar onde a obra missionária ela se espalharia, porque seria uma casa de oração para todas as nações, para todos os povos. Mas aí então, Jesus encontra homens que estavam agindo da maneira errada e equivocada, e ele coloca tudo no devido lugar. Ele expulsa os que estavam fazendo aquilo que desagradava ao Senhor e purifica o seu templo. E o que é que ele então faz com aqueles que não tinham oportunidade? E o que é que ele então faz mostrando qual a verdadeira finalidade da casa do Senhor? Ele traz para perto de si, ou melhor falando, ele recebe aonde? No templo, os cegos e os coxos, e ele cura a todos eles. O propósito de que a casa seria um lugar de inclusão para todos os povos, de cura para as nações, de testemunho do nome do Deus Altíssimo. Então agora é ensinado novamente pelo Senhor Jesus, mas tem mais. Os escribas
e fariseus, ou melhor falando, os sacerdotes, os principais, Anás e Caifás, e outros, e os escribas, fariseus e saduceus, inimigos uns dos outros, mas agora lutando contra um inimigo comum. Eles então, olhando o que Jesus estava fazendo, e o evangelista faz questão de destacar, vendo as maravilhas que Jesus fazia, ou seja, curando no templo cegos e coxos, o que ele sempre fez, e vendo ainda mais os meninos, ou seja, as crianças repetindo o mesmo que foi cantado quando ele entrou em Jerusalém um dia atrás, um dia antes. E o que é que eles clamavam? Hosana ao filho de Davi, salva-nos agora, filho de Davi. Ou seja, eles estavam entendendo e compreendendo a razão de ser do templo. E quem estava presente no templo, aquele que é maior do que o templo, eles clamam. O que os sacerdotes e escribas, eles não queriam aceitar. E qual é a reação deles? Eles ficam indignados, irados, e eles então questionam Jesus. Você não está ouvindo o que eles dizem? Jesus então, assim como respondeu ao diabo, ele responde àqueles homens duros de coração. Sim, vocês nunca leram também? E ele cita o Salmo 8, versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Jesus então, ele faz uma obra que, se nós olhássemos rapidamente, nós então iríamos chegar à seguinte conclusão. Jesus, ele entra em Jerusalém, Jesus então, ele arruma a casa, Jesus recebe pessoas e cura pessoas, e ele então encontra crianças louvando o seu nome, e ele aceita essa adoração. Mas a mensagem, ela é muito mais profunda do que aquilo que nós olhamos em uma leitura mais rápida, em uma observação mais rápida. Quando nós comparamos estas passagens com as profecias que Jesus ali cumpriu, nós percebemos, irmãos, que o estado daqueles que estavam no templo, nós percebemos que o estado dos escribas, dos sacerdotes, que deveriam conhecer a lei e deveriam entender que entre eles estava Jesus, o estado deles era semelhante àquele descrito pelo profeta Jeremias. Eles confiavam no templo, mas não obedeciam a Deus. Eles idolatravam o templo e Jerusalém, e a cidade santa, mas eles não estavam percebendo para onde o templo sempre apontou. Simbolicamente, o templo sempre foi lembrança para o povo de que Deus sempre estaria presente no meio do seu povo. E o que é que nós estamos vendo aqui? O Verbo habitou entre vós, cheio de graça e de verdade. É a mesma palavra que identificava o templo, agora identificando aquele que é maior do que o templo. Eles estavam fazendo o mesmo que Jeremias encontrou em seus dias. E eu acredito que eles estavam repetindo de uma maneira mais leviana. Comercializavam, compravam e vendiam, ganhavam com o nome do Senhor. Vejam Evangelho de João capítulo 2, algum destaque aqui, ou alguns destaques que são necessários, só para a gente, com este paralelo aqui, perceber o que Jesus diz num primeiro momento, quando ele também estava em Jerusalém, estando próximo à Páscoa, e ele encontra a mesma situação, João capítulo 2, a partir do versículo 13. Nós encontramos nos evangelhos aquilo que levou Jesus a tomar uma atitude tão forte, enérgica, enfática, quando ele encontrou homens
que deveriam conduzir o povo à adoração verdadeira, em espírito e em verdade, negociando na casa do Pai. João capítulo 2, a partir do versículo 13, eu peço a atenção dos irmãos. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. A mesma situação. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Vejam só o que Jesus diz então a partir do versículo 19 ao 22. Vamos ler. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O templo apontava para algo maior. O templo apontava para Jesus e para a sua obra. A habitação encarnada do próprio Deus, não mais simbólica, não mais representada por uma construção, por mais bonita que fosse, por mais portentosa que pudesse se apresentar, por mais gloriosa em toda a sua beleza arquitetônica, o templo era símbolo do Deus encarnado. E quando os judeus o questionam pelo primeiro momento: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus diz: destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles então perguntam: mas um templo desse, o equivalente a mais de 6 Maracanãs brasileiros, como terás capacidade e poder para em 3 dias levantares algo deste tamanho? Algo que represente tanta glória? João então registra claramente que Jesus estava se referindo ao verdadeiro significado do templo, o santuário do seu próprio corpo. E quando Jesus então ao 3º dia ressuscitou, eles claramente lembraram a respeito do que Jesus se referia. Então notem, irmãos, o que Jesus está mostrando aqui, e o que Jesus havia acabado de fazer, e os fariseus não puderam tomar nenhuma atitude, porque se eles fizessem isso, a população se voltaria contra eles. Porque Jesus naquele momento estava dominando o povo. É como Lucas diz no capítulo 19, o povo estava maravilhado com Cristo. Mas ele mesmo sabia que aquela obra de purificação não se completaria se aquela semana não chegasse até o ponto determinado e exato. Jesus sofreria, Jesus seria crucificado e morto, sepultado, mas ao 3º dia, aquele santuário que é a sua vida, seria novamente então reconstruído. Vejam só, irmãos, que significado importante para nós, que nos faz lembrar a respeito da adoração, do testemunho e da missão da igreja. Porque quando o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de nós mesmos, o que é que ele diz? Em sua palavra, 1 de Pedro capítulo 2, vamos para lá. Quando Jesus fala a respeito da igreja, o que ele diz? 1 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1.
ele vai dizer, através do seu apóstolo, que assim como ele purificou o templo através da sua obra maravilhosa e o seu sacrifício, o objetivo final não era que aquele templo de pedras fosse soerguido. Ele mesmo profetiza, no ano 70 ele seria totalmente destruído. Mas ele iria então levantar para si mesmo habitação, morada para o seu espírito nos corações e nas almas dos crentes. Ele iria substituir aquele sacerdócio imperfeito por um perfeito sacerdócio, sendo ele o principal entre eles, fazendo a sua igreja sacerdócio universal. 1 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1, vejam só que interessante, que mensagem importante para nós hoje. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Purifiquem-se, limpem-se, preparem-se, arrumem a sua casa, chegando-vos, versículo 4, para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, notem bem, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião, Jerusalém, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Tudo aquilo apontava para Cristo. Então, irmãos, toda a preocupação hoje com uma futura reconstrução de um templo em Jerusalém não tem mais espaço, não cabe mais na compreensão cristã acerca da fé e daquilo que o templo representou. Pode ser um interesse e um desejo dos judeus, mas que carecem ainda da mesma compreensão de que aquele templo apontava para Cristo e que a obra realizada por Cristo coloca então em nossas almas o verdadeiro sentido de ser casa de Deus. Esse edifício aqui, se um dia o Estado mudasse as suas leis e dissesse: a gente vai tomar, não se pode mais realizar reuniões na igreja presbiteriana de Aracaju, em nenhuma igreja, fecha tudo, vai virar tudo repartição pública, ou então fecha tudo, coloca aqui imagens, vamos transformar em um templo místico e pagão. A pergunta que nós precisamos fazer, e todo crente precisa saber responder, é essa: fechando-se essas portas, acabou-se a igreja? Não! A igreja de Cristo somos nós. Fechando-se essas portas, a gente adora a Deus lá no Parque da Sementeira, no Parque da Cidade, na Orla de Atalaia, debaixo de uma árvore, onde o povo de Deus está reunido, Cristo está presente. Então, percebam, a pedra principal desta construção espiritual, eleita e preciosa, é Cristo. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Mas aí tem gente que ainda hoje sonha em ir em Israel. Veja, não há nenhum problema em você conhecer a terra onde Jesus viveu, a terra onde Deus prometeu formar um povo, estabelecer um povo para que esta nação maior e universal que é a igreja se formasse. Mas querer ir em Israel para ser batizado de novo,
tomar a ceia lá, fazer culto lá, trazer areia de Israel, pedra de Israel. Tudo isso é superstição, porque nada disso mais importa. Porque a igreja de Cristo, ela está presente em todos os lugares, ela é a casa espiritual de Deus, e todo aquele que crer nesta pedra não será de modo algum envergonhado. Versículo 7 diz então: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Os dias em que a reforma eclodiu, no século XVI, da qual nós somos herdeiros, o problema e o enfrentamento daqueles homens conhecidos como reformadores foi este: purificar a casa de Deus, libertar o povo da superstição, estabelecer novamente a pregação genuína do Evangelho, ensinar o sacerdócio real de todos os crentes. Todo crente em Cristo tem acesso à presença do Pai. Não precisa de sacerdotes, não precisa de sacrifícios. Cristo é tudo em todos. Cristo é o único e suficiente Salvador. Todos aqueles que estão em Cristo são chamados a se congregar, porque a igreja é um povo. Mas todos estão ligados e têm comunhão, porque todos são um só corpo. Mas o que acontece com aqueles que rejeitam a pedra angular, que é Jesus? Naqueles dias, toda a Roma, com toda a sua ostentação, com toda a sua riqueza, com todo o seu ouro e com todo o seu tesouro, desviou e tem desviado ainda hoje muitos fiéis. Tem enganado muitas pessoas. Procissões, novenas, terços, imagens erigidas para adorar a rainha do céu. Não existe. É falso ídolo. Mas aí, façamos uma análise do que hoje é o movimento evangélico no Brasil. Óleo santo, sabonete ungido, oração forte, dinheiro e mais dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, tudo isso é uma afronta àquele que purificou a sua casa e disse: ela deve ser chamada casa de oração para todos os povos, lugar de adoração real e verdadeira, lugar onde a Bíblia deve ser lida, porque assim ele ensinou, lugar onde a Bíblia deve ser ensinada, porque assim ele ensinou, lugar onde os sacramentos são corretamente administrados, batismo e ceia, porque assim ele ensinou, lugar onde a disciplina bíblica corretamente deve ser administrada, para a pureza da igreja, para o temor santo no meio do povo, porque assim ele ensinou. E onde há espaço então para tanta confusão, dança litúrgica, coreografia, profetada, ministério feminino, pastoras, bispas, apóstolas ou apóstolos, nada disso diz respeito ao que Cristo ensinou, nada disso diz respeito ao testemunho, à adoração e à missão da igreja. É a realidade hoje. É o que nós percebemos hoje. E o que é que a igreja então deve ser, manifestar e fazer? Leiam comigo versículos 9 e 10 de 1 de Pedro 2. Versículos 9 e 10. Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem somos nós? Quem é a igreja? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que a igreja deve fazer e ser? Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podemos inventar. Ser criativos não quer dizer que devemos inventar aquilo que foge da palavra. Usar a tecnologia, usar os recursos necessários, divulgar literatura, promover campanhas em prol da obra missionária, em prol da fé reformada, em prol dos cristãos perseguidos, nada disso se encaixa naquilo que Cristo fez. Mas quando a igreja se transforma em um lugar onde se mercadeja a palavra, quando a igreja se transforma em um lugar onde o pastor é a figura principal e que deseja a proeminência, quando a igreja se transforma em um lugar de homens e não de adoradores, tendo Cristo como seu cabeça, ela então esquece o objetivo principal, porque ela foi criada. E o Senhor nos lembra claramente quem éramos e quem somos. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A obra continua. As análises que nós devemos fazer dos últimos acontecimentos devem passar pelo crivo das Escrituras. De um lado ou de outro, nós temos judeus e palestinos sofrendo, cristãos dos dois lados. Como nação, Israel tem direito à sua defesa. Não é possível aceitar terrorismo. É tudo isso um problema que é envolvido em uma questão secular. Nós não fechamos os nossos olhos para isso. Mas, irmãos, em Cristo, a ideia de um povo especial, e eu me refiro a uma nação específica, cai por terra. Porque a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, sois vós. Os coxos, os cegos, aqueles que não enxergavam e não andavam, e Cristo então deu vida, tanto judeus quanto gentios. A missão que nós temos hoje, meus amados irmãos, é esta: é viver o Evangelho de uma forma simples, é entender que o nosso Senhor deseja que ainda hoje chamemos a sua casa como ela deve ser conhecida, casa de oração para todos os povos, e tudo que este conceito envolve. Mas bem atentos, com as antenas ligadas, olhando para o que diz a Bíblia, não podemos permitir que a casa do Senhor se transforme em covil de salteadores. Não podemos. Não podemos permitir que o nosso coração se transforme ou se torne aquilo que o profeta Jeremias tanto combateu. Porque assim como nós podemos denunciar a idolatria, denunciar o evangelho falso da prosperidade, nós podemos nos esconder sob uma capa de moralidade. Moralidade, não imoralidade. A moralidade que diz que eu sou crente, que eu tenho a Bíblia, que a minha igreja é certinha, que faz aquilo que a Bíblia manda fazer, pelo menos se esforça.
e que estando nessa igreja eu posso fazer o que quero. Tal capa de moralidade não pode também ser aceita por nós em nosso meio. Os padrões e os preceitos ensinados pelo nosso Senhor estão válidos ainda, ou são válidos para nós hoje, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos olhar para Jesus assim como aqueles meninos olharam, e clamar como aqueles meninos clamaram. Aquele clamor foi fruto de um coração que entendeu quem estava ali presente. Aquele louvor foi fruto de um coração que é tomado pelo Espírito e que é levado a com sinceridade reconhecer e adorar a Cristo, e não pré-fabricá-lo, não transformá-lo no Jesus que eu quero, no meu molde, segundo a minha palavra. Mas assim como uma criança, nós devemos cantar e dizer hosana, ou seja, salva-nos, filho de Davi. E lembrar que se o nosso coração não for feito assim, como de uma criança, a pedra que é Cristo não se tornará salvação para nós, mas juízo. Juízo para todos estes que no dia final dirão aquilo que fizeram. E Jesus então replicará dizendo: eu nunca conheci vocês. A pedra se torna salvação para todo aquele que crê e confia no nome glorioso de Jesus. É uma chamada, irmãos, nesta noite, para todos nós, para fazermos uma análise sincera e bíblica a respeito do evangelho que nós temos vivido, e não somente o evangelho que nós temos visto. É uma chamada sincera para regularmos a nossa vida, entendendo as implicações do porquê somos crentes, porquê somos templo do Espírito, porquê devemos cuidar do nosso corpo, porquê devemos cuidar da nossa alma, porquê como templos ou casa do Espírito não podemos permitir que os demônios se apossem de nós, da nossa mente e do nosso coração, com os valores que nós estamos vendo aí fora. Mas que como templos do Espírito, entendamos a importante necessidade desta mensagem para nós hoje. Qual é a sua prioridade? Para que você vive? Você vive para adorar a Deus? Você pensa e espera com esperança e expectativa este dia? Você testemunha a sua fé? Você entende por que faz parte desta casa que é a igreja? E você é apenas uma pedra desta construção espiritual maravilhosa? Você entende a necessidade de ser parte do cumprimento em Cristo da profecia de que a sua casa seria chamada casa de oração para todas as nações? São questões muito sérias, irmãos, porque se não estivermos vivendo deste modo, as mesas serão viradas, o templo será purificado, e ai de nós se não estivermos firmes na rocha que é Cristo. É o tempo para renovarmos a nossa aliança e estabelecermos as nossas prioridades e expectativas. Qual foi a obra que o Senhor nos deu para fazer? Qual é a mensagem e como você entende esta mensagem hoje? Por que você ainda reluta em se render àquele que é o único que pode transformar a sua vida arruinada, destruída, morada de demônios e de ídolos, em casa e templo do Espírito? É tempo de entendermos o significado de ser templo.
porque tudo aquilo que o templo apontou, hoje é vivenciado em nós, se de fato estamos em Cristo. Pense nisso, reflita sobre esta mensagem, reflita sobre a forma como você tem vivido o Evangelho e se disposto a servir ao Senhor e ao seu próximo. Pense nisso, você que tem ouvido e ouvido e ouvido o Evangelho e reluta em crer que só há uma pedra fundamental e esta pedra se chama Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, porque assim como aqueles que estavam excluídos do templo, nós andávamos cegos e coxos e o Senhor nos curou. O Senhor nos fez enxergar, até mesmo aqueles que fisicamente não podem ver ou andar, o significado verdadeiro da obra de Cristo e do que Ele veio fazer por nós. Cumprir nele mesmo, sendo o Deus encarnado, aquilo que o templo significava e apontava como símbolo, Jesus cumpre em sua vida, na sua carne, na sua alma, dando a sua vida por nós na cruz. Te louvamos, ó Senhor, porque nos fizestes como meninos, para que pudéssemos cantar hosana ao Filho de Davi. Obrigado, Senhor, porque nos fizestes em Cristo casa espiritual, templo do Espírito Santo, e como pedras que vivem, edificadas como um templo glorioso para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a nossa missão como igreja, as bênçãos pactuais que recebemos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Nós que vivíamos sem esperança, encontramos em Cristo a razão da esperança. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos o sentido de ser igreja e de por que devemos viver, levar vidas santas, entendendo que a adoração, o testemunho e o cumprimento da nossa missão são importantes razões por que nós fomos criados e redimidos para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Senhor, que nesta noite corações sejam transformados mediante o poder do Teu Evangelho e libertados sejam todos os homens das suas superstições e erros, tanto nas igrejas evangélicas como nas igrejas que não são evangélicas. Purifica, Senhor, a Tua igreja, por Tua palavra e por Teu Espírito, nos conduzindo àquela antiga simplicidade, a simplicidade sincera dos filhos de Deus que vivem pela fé e que confiam somente em Cristo Jesus. Que haja transformação de vidas, que haja libertação de almas, que haja esperança naqueles que precisam e necessitam, assim como nós, de Cristo Jesus. Ó Senhor, realiza a Tua obra, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.